Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje nossa convidada é daquelas mulheres fortes, sabe? Que nos representam de verdade. E ela tem uma trajetória incrível, dá conta da academia, de escritório, é professora, pesquisadora, uma mulher incrível, né? Eu estou com medo só de falar o nome dela. Porque eu vou engasgar, gente. Seja muito bem-vinda, doutora Lígia Kunzendorf Mafra. Acertei? Acertado, perfeitamente. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela gentileza do convite, Carla. É uma honra para mim estar aqui. Ai, uma honra para mim tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada. Vamos lá. Primeira coisa. Por que direito na sua vida? Carla, sabe que eu acho que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, desde muito nova? É mesmo? Desde quando eu fui decidir que profissão eu queria seguir. E o direito não é uma profissão que está na minha família imediata. Eu tenho alguns parentes um pouco mais próximos, mas não dessa família do núcleo mais fechado, que são do direito, mas é aquele contato esporádico. Mas eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Quando eu era muito novinha, quando eu era muito criança... Curioso que eu acabei virando as coisas que eu disse quando eu era criança mesmo, assim, com 5, 6 anos, eu falei que eu queria ser escritora. E agora eu estou escrevendo como ninguém, né? Não paro de escrever um minuto. Mas quando eu fui decidir a profissão, não tinha outra coisa que passou pela minha cabeça. Não... Legal. Era, sabe, como se nunca tivesse tido outra opção? É isso, o direito sempre foi. Quando eu comecei a pensar, eu não quero ser advogada, juíza, promotora. Eu pensei em muitas coisas quando eu estava ainda decidindo. Mas o direito, sempre o direito. Olha, que bacana. E aí você falou da sua família. Esse seu sobrenome, Kunzendorf, alemão. É alemão. A família do meu pai é de imigrantes alemães, da época da imigração. Tá. Aqui para o Brasil. É da família de Domingos Martins, daquela região ali, Ponto Alto. Então, esses alemães. Eu já não consigo mais traçar a linha até a imigração, né? Quem saiu da Alemanha, talvez umas 4 gerações para trás. Entendi. Mas o sobrenome, como tem aquela tradição dos alemães de passar só o sobrenome do pai, acabou ficando, né? Meu nome de solteira era só Lígia Kunzendorf. Então, acabou ficando até alemão. O nome é forte, né, gente? Vocês estão vendo. Mas muito bonito o sobrenome, né? Ele tem uma... A gente assusta na hora, né? Kunzendorf, mas é um nome bonito. Sim. É Depois bonito. que eu casei, facilitei muito a minha vida, porque eu não preciso mais soletrar. Eu criei uma regra de soletração própria para o Kunzendorf. Né? Eu falava, Cade, que bom, U de uva, N de navio, e aí vai. Porque pelo telefone, ainda por cima, era impossível a pessoa conseguir entender. Né? Ainda bem que hoje também é tudo digital, facilita. Né? A gente... Né? E como é que foi o seu período de faculdade? Eu entrei na faculdade, Carla, muito, muito novinha. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a faculdade. Então, eu passei por um período de adolescência na faculdade, né? Eu amadureci junto com o período que eu estava cursando o curso. E aí, quando eu olho para trás, e os conselhos que eu dou para os estagiários ou para os alunos com quem eu tenho contato, né, para os meus alunos, gente, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu era muito jovem, talvez se eu voltasse no tempo, eu teria feito diferente. Teria me dedicado mais a estudar, de não querer fazer outras coisas, até de estagiar. Eu tinha uma vontade de começar a estagiar logo no primeiro, no segundo período. Não precisa, né? Vamos fazer as coisas uma etapa de cada vez, sem pressa, se dedicando com calma às coisas. Mas foi um período muito bom, assim, os melhores amigos que eu tenho na vida, eu fiz na faculdade. Olha que legal. Eu trabalhei com professores da faculdade, então eu fiz bons contatos em relação à profissão, né? Trabalhei depois como ex-adverso ou em conjunto com colegas, com professores. Então, foi um período que eu acho que, às vezes, o aluno, quando está cursando, não se toca de quão importante é. Não. Esse momento de fazer esses contatos, além de aprender direito, que é óbvio, que é o mínimo, mas, além disso, fazer essa rede, conhecer essas pessoas, porque você vai trabalhar com elas logo ali. Passa muito rápido, né, aqueles 5 anos. Então...
O meu período de faculdade foi ótimo, mas eu queria ter tido menos pressa. Mas a pressa, acho que hoje, cada vez mais, com a tecnologia, a pressa está, né? As pessoas estão apressadas. E aí você falou uma coisa muito bacana, Lígia. Hoje, as pessoas estão relativizando a teoria. Ah, estão. Demais. Eles já pulam para a prática, né? Estão. Em geral, até quando os advogados já estão formados, os alunos já se formaram, já fizeram a sua prova da ordem, já estão inscritos, já são advogados, já estão atuando, ainda assim se relativiza muito a teoria. E a gente ali no dia a dia, na advocacia, a gente se depara com algumas coisas que chega a ser engraçado se não fosse triste. Sabe, aqueles julgados que todo mundo celebra como, nossa, um paradigmático, que coisa maravilhosa, diferente, mas está lá nos livros de um século atrás. Então, será que o que nos está faltando? Talvez não seja retomar isso, de sentar mesmo, estudar, se dedicar. E não só o direito, sabe, Carla? Acho que a gente falta... A sociedade como todo. Estou falando só dos advogados e dos juízes, do mundo do direito, não. Mas está faltando um pouco de cultura geral, sabe? Ler os clássicos, ler o que nos faz brasileiros, entender um pouquinho de cada coisa, nos enriquecer, não só olhando o livro todo santo dia de direito, mas em outras formas também. Eu vejo que isso quem tem, faz diferente. Você sabe que você falou uma coisa? Eu passei por um período recente que eu parei e falei assim, eu não quero ler mais livros de direito. Eu quero voltar a ler, né, os clássicos. Então, vou retomar uma leitura. E, desde então, assim, uma das coisas que eu fiz melhor na minha vida foi ter parado e falar assim, não, eu vou retomar essa leitura, porque faz falta. Faz muita falta. Faz falta. Outro dia eu combinei com o meu marido que a gente ia ler Macunaíma juntos. Ai, que legal. Que nós dois nunca tínhamos lido Macunaíma. Não, então, nós temos os livros e não vamos ler, não. Vamos combinar de ler juntos, que aí a gente vai curtindo a história juntos, conversando sobre a história juntos. Justamente por causa disso, né? Que a gente acaba ficando tão focado naquela loucura do dia a dia, na pressa para obter resultados, e isso é cruel demais que o nosso sistema faz, né? Que a gente tem sempre que obter... O sucesso é medido pelo dinheiro, que é medido pela pressa, pela quantidade de tempo que você se dedica. Exato. E você não se constrói a você mesmo, né? Você não tem identidade sem o seu trabalho. E não pode ser assim, né? Exato. A gente tem que ser... nos construirmos, nos humanizarmos, né? Antes de sermos o trabalhador, o advogado, o publicitário, quem seja. Né? Então faz muita diferença. Eu tô agora numa espiral, eu passo por umas ondas, sabe, Acho Carla? que todos nós, né? Eu entro numa que eu passo assim, em uma semana eu leio assim, uns 5 livros diferentes que eu não consigo parar e eu fico órfã na hora que eu acabo de repente para tudo. Aí passa assim mais umas 2 semanas sem ler nada, 3. Aí daqui a pouco volta nessa loucura de novo e por aí vai. Mas eu acho que essas ondas, e aí uma pergunta, já vem a pergunta da questão da pesquisadora e tudo mais, nos permite nos alimentar para depois gastar energia escrevendo. Até porque ninguém não se tira nada de nada, né? Exato. Você tem que tirar de algum lugar. Então, realmente, uma hora você está se alimentando, outra hora você está dando. E antes de dar, você efetivamente tem que estudar, tem que ler antes, né? Então, não tem como. E aí você faz parte aí de um grupo de pesquisa Estado e Constituição. Você é pesquisadora mesmo. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Conto. O Grupo de Pesquisa Estado e Constituição é um grupo de pesquisa que é liderado pelo meu orientador, que é o professor Zé Luiz Bolzan de Moraes, e ele tem esse grupo constituído já há mais de 2 décadas. Se eu não me engano, ele é de 2001. E eu passei a integrar porque eu fui ser orientanda dele lá no mestrado da FDV. Então, eu comecei a integrar e amei esse mundo da pesquisa, né? Já produzimos, assim, muitas coisas bacanas. Em pouco tempo, em 2 anos, que é o tempo que eu estou com ele, a gente já produziu muita coisa legal. O grupo está sempre pesquisando coisas diferentes. Como é voltado... Tem uma das linhas de pesquisa de direito e tecnologia, então a gente acaba se aprofundando nos impactos da tecnologia no Estado de Direito. Né? Então, como que isso tem mudado em todas as suas faces? Nós temos colegas
ali no grupo que estudam a parte de direitos, da parte de direito civil, eu sou da parte de direito penal e processo penal, outros no direito tributário, outros no direito portuário, outros, por aí vai. Então, tem, assim, de tudo, todos os impactos da tecnologia dentro dessa Constituição do Estado, partindo dessa premissa, né? E qual é como que se desenrola daí para frente. E se abriu um mundo na minha frente, Carla. Que legal. Foi assim, não tem outra forma de descrever. Me disseram isso lá atrás, quando eu falei que eu queria fazer, que eu queria entrar, que eu queria participar desse mundo, que falou assim, nossa, sua cabeça vai abrir demais. E eu falei assim, legal, mas foi. O que me disseram não fez jus ao que efetivamente aconteceu, abriu demais. É muito, muito bacana. Eu recomendo para quem gosta de estudar, quem quer expandir os horizontes, fazer um negócio desse, porque é muito bacana, vale muito a pena. Cada dia gasto que você passa ali estudando, cada noite mal dormida, vale a pena. É um conhecimento, algo que ninguém tira, né? Exatamente. E por que a área criminal? A área criminal ela surgiu um pouco mais recentemente na minha vida. Eu já tenho alguns anos de advocacia. Quando eu já era estagiária do escritório que eu fiquei depois de formada, fiquei alguns anos ali, e era da área civil e trabalhista. Naquela época, eu não tinha nenhum advogado dentro do escritório que não fazia trabalhista. E aí eu pensei, bom, tem essa demanda, ninguém aqui é especialista nisso, vou me especializar nisso para poder ajudar o escritório, pegar causas novas, enfim. Achei por bem fazer dessa forma e fiz essa especialização em Direito Material e Processual do Trabalho e comecei a trabalhar com isso e fiquei na trabalhista durante muitos anos. E aí, num determinado momento, meu marido é criminalista e ele estava tendo muita dificuldade para conseguir encontrar um advogado que desse conta daquela demanda, que fosse um braço direito de verdade. E aí eu propus a ele, eu falei assim, vamos ver se a gente vai separar ou se vai dar certo esse negócio? Porque se trabalhar junto é aquela coisa, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Eu falei assim, vamos ver até onde que vai? Se começar a dar errado, eu saio, tá tudo certo. E eu me apaixonei, Carla. Isso foi na pandemia. E eu me apaixonei completamente pelo direito criminal. Então é recente mesmo. É recente mesmo, tem 4 anos. E eu conversava ontem com um advogado, eu estava no presídio, fui conversar com um advogado enquanto a gente aguardava, e eu falava com ele, falei assim, poxa, o criminal é apaixonante, que eu me sinto fazendo algo muito importante para a sociedade. Não é só advogar para ganhar dinheiro ou para fazer alguém... Não, eu me sinto importante, uma parte importante da sociedade. Não só como uma profissão, mas como... Eu não gosto muito dessa expressão, mas talvez não tenha outra. Como um sacerdócio. A gente não é sacerdote, mas, enfim. Mas algo que te move além de ser o seu trabalho. Algo que te move idealmente, que move as suas paixões. E eu me apaixonei completamente pela criminal. E me sinto dessa forma, prestando um serviço para a sociedade, um serviço de verdade. Legal. Então, fiquei apaixonada e estou. Porque eu acho que o criminalista, além da voz, de ser a voz dos direitos do seu cliente, você também faz o papel da voz da sociedade. O equilíbrio na sociedade. Exatamente. Essa é a sensação, né, do que a gente está fazendo do direito do cidadão, não só daquele cliente. É a garantia de todos. Exatamente. Ali. Né? Então, é legal. E a gente vê aí sua paixão, vê que realmente... Agora, você passou por uns momentos, inclusive, você... com histórias de juízes mais que agiam de uma forma mais grosseira, né? Conta pra gente essas suas experiências em audiências e com o Poder Judiciário em si. Carla, essa eu vou então deixar para os jovens advogados e os mais antigos que relembrem como foi o seu início, né? Porque no início a gente sempre tem medo, não é? Eu não sei você, mas a primeira audiência, nossa, sozinha. Eu estava também apavorada. Nervosa, né? Apavorada. Não tem outra palavra. Não, eu estava não extremamente nervosa. E chegou... É complicado, né? O início é sempre difícil, né? Claro. A gente tem que se deparar e tem que enfrentar alguns desafios. Só que eu acho que o meu desafio foi tão grande quanto alguns aí que me deixou meio mal durante um tempo. Sério? Sério.
Te abalou mesmo? Me abalou de verdade, me abalou de verdade. Quando eu estava muito no começo, assim, eu tinha semanas de inscrição recebida. Você não vai lá e faz audiência de casos que eu já conhecia, de casos que eu já via durante muito tempo. Mas você fazer uma audiência sozinho são outros 500, né? Porque tem a hora certa de você falar uma coisa. Agora a gente faz com o pé nas costas, isso fica introjetado. Mas a pessoa, quando está lá logo de cara, às vezes se dá uma insegurança. Mas eu me deparei, poucas vezes, nós temos muitos bons juízes, né? Mas teve uma, especificamente, uma mulher ainda por cima, né? Isso é um pouco chato ainda. Eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de empatia, de sororidade ali naquela hora, né? Mas uma especificamente que ela era muito... Não tem outra palavra, grosseira. E era muito ríspida. E não era só comigo, não. Era com o meu ex-adverso. Era conhecida, então, pela sua postura mais dura, mais... Era com a minha ex-adverso, que eram muitos processos da mesma ex-adverso, da mesma advogada. E ela era uma advogada extremamente mais experiente do que eu. Muito mais experiente do que eu. E eu via ela sofrendo aquilo também. Eu falei assim, gente, será que é isso que eu vou ter que passar a vida inteira? Não. É esse tipo de coisa que eu tenho que tolerar para poder... Como é que as pessoas conseguem fazer essa profissão, né? Isso foram muitas vezes, não foi uma, porque como era uma advocacia que era de partido, era de massa, eram muitas ações, então eu ia muitas vezes. Então eu sofria aquilo ali muitas vezes. Falei, gente, será que é assim? E eu fiquei mal durante muito tempo. Eu ia para uma audiência, mesmo que não fosse com ela, mesmo que fosse de outra esfera, nesse caso era civil, mas se eu fosse para uma trabalhista, eu chegava assim... me sentindo mal, como se eu tivesse corrido uma maratona. Sabe quando seu coração bate forte a ponto de você ficar cansado? E era essa a sensação. E demorou um bom tempo para eu me sentir à vontade, né? De novo, dentro de uma sala de audiência. Então, fica aí um ensinamento para os jovens para não desistirem. Porque eles vão passar, pode ser que passem por isso, né? Mas tem que persistir, porque vai passar. Na época, eu achei que eu nunca mais ia conseguir fazer uma audiência. É mesmo? Porque ela, assim, era bem... Era bem difícil mesmo. Bem difícil. E bem desnecessariamente, com coisas muito pequenas. Mas... não sei por quê. Não sei. Mas, enfim. Não sei, talvez até tenha se aposentado já. Mas... passou. E passa. Passa, com o tempo, com a experiência, você vai ficando mais seguro, vai passando. Então fica aí pros jovens para não desistirem, porque é difícil mesmo, mas vai chegar lá. E teve um caso também que você viu na imprensa e foi parar no seu escritório. E já era algo que já estava te impactando também. Foi. Eu vi um caso na imprensa, olhei aquilo, tinha o costume, isso foi, acho que antes da Laura nascer. Então, não tem a correria da manhã de levar para a escola, aquela coisa, né? Que agora eu não consigo mais assistir jornal cedo. Não. Que eu tenho que acordar cedo e levar a criança. Realmente, a gente passa por um período com os filhos que a agenda é deles. Exatamente. Né? Então, é aquela correria, a gente não consegue fazer mais nada. Depois melhora, a preocupação muda. Mas esse serviço, pelo menos, melhora. Mas esse serviço, você dá uma bicicleta, você manda andar de ônibus. Fica mais light. Por enquanto, eu tô nessa ainda, né? De levar, de buscar. Mas, enfim, graças a Deus, eu tenho muita gente para me ajudar. Sim, né? sim. Tenho mãe, tenho marido, tenho... Para me ajudar, não, para dividir, né? Para dividir, a gente não ajuda, exato. Divide. Mas esse caso eu tinha visto... Tava de manhã cedo, liguei a televisão, a gente estava assistindo no quarto ainda. O jornal era uma coisa que a gente fazia sempre, todos os dias. E estava sendo relatado um caso de violação sexual que eu achei, assim, horrorosa. Meu Deus, como é que a pessoa é capaz de fazer isso? E achei um horror aquilo. Sabe todas as suas considerações a respeito. Tudo que eu critico que é feito, eu fiz. E aí, no dia seguinte, aparece no escritório. E aparece com a história mais triste do mundo. Não. E aí... eu falei assim, nossa, eu fui tão apressada para julgar e eu fui a principal advogada desse processo. Nossa, aí... Eu lidava diretamente com esse caso, fazia a defesa, criava as teses, fazia os despachos, e, enfim, conversava com a família, o cliente estava preso. E depois eu vi que tinha um outro lado, sabe? Aquela pessoa tinha uma história e era uma pessoa comum, era uma pessoa que poderia estar sentada aqui tranquilamente.
Isso me deu uma outra visão, Carla, do que é o sistema prisional, do que é o sistema de justiça criminal. Que é mesmo. Completamente diferente. Era uma pessoa como eu e você, como qualquer pessoa quem está assistindo isso aqui hoje. Absolutamente comum, com um trabalho comum. E por conta de uma doença, por conta de... Simplesmente teve um surto e a vida acabou. Nossa. A vida pausou completamente. A pessoa foi presa, foi execrada publicamente. Provavelmente não vai exercer a mesma profissão que exercia antes. Por conta de um processo criminal, por conta de uma doença que ele tinha, que surtou. Fugiu do controle. Fugiu completamente do controle. E aquilo me ensinou demais, porque eu via o sofrimento daquela pessoa dentro do presídio. Se transformou até fisicamente, sabe? E aquilo eu achei de uma crueldade, de uma desumanidade. Assim, meu Deus do céu, o presídio de fato não serve para nada. Sabe? Eu fiquei com essa sensação. Ontem, eu vou até emendar num outro assunto. Sim. Ontem eu estava discutindo um cliente, uma família de um cliente tinha falado, olha, as visitas do meu filho foram suspensas, o que aconteceu? E aí a gente foi tentar ver o que era. Era porque dentro da cela era aniversário de um dos internos e eles pegaram uma comida que recebem e criaram ali uma espécie de comemoração e não podia, porque as regras são muito restritas. Falei, meu Deus do céu, a pessoa estava comemorando aniversário, não tinha produto ilícito nenhum, não botaram nada para dentro da cadeia, é só que tentaram fazer a coisa mais básica do que é do ser humano, que é comemorar a própria vida, a data do seu nascimento, e foi punido, teve as visitas suspensas durante aquela semana. Então, assim, aquilo, todos os dias que eu lido com alguma coisa de cadeia, de presídio, de sistema prisional, eu vejo como aquilo não serve para ressocializar ninguém. É só mesmo para retribuir o mal com o mal, mais nada. E qual é a saída, Lígia? A saída é a gente fazer um trabalho que a gente não está disposto a fazer politicamente, que a gente não está querendo brigar, que é o antes de ir para a cadeia. Se o nosso problema é tráfico de drogas e a gente está colocando... E a gente não prende os grandes criminosos, a gente prende só os que são pegos ali na rua, os de coisa pequena. Só que por que essas pessoas estão ali? Essas pessoas... Depois que eu entendi que... por que não trabalha? Por que não procura um trabalho lícito? E aí eu enxerguei, conversando com algumas pessoas, que eles não enxergam outro horizonte. Para eles não é possível fazer uma faculdade. Para eles não é possível arrumar um trabalho que pague a eles um salário mínimo para eles ficarem passando necessidade. É simplesmente... Não está. Sabe aquela coisa que você não enxerga? E o que você não enxerga, você não consegue fazer. Então, a solução é política pública, Carla. Só que é caro. Sim. E demora. E isso demora. A gente não quer. Não é um trabalho, como nós falávamos, né? Hoje as pessoas têm pressa e não é uma mudança do dia para a noite. E as pessoas têm sangue no olho também. Elas não querem ver o outro ressocializado. Elas querem a punição, querem a vingança. Quando a gente vê abre qualquer comentário de sessão de jornal que comente crime, você vai olhar, esse aí tem que morrer na cadeia, esse aí nem devia ter advogado, esse aí era só caixão e vela preta. É nesse nível. E não é um, não é dois, são vários. E aí fica, né? Duas coisas. Você se emociona com os seus clientes? Com os casos? Com os meus casos... Foram algumas vezes que eu me emocionei, não são todos. Não são todos. Esse, por exemplo, que eu mencionei agora, dessa pessoa que era um membro comum da sociedade, eu me emocionei. Eu fiquei muito triste pela situação dele. Mas outros não. Mas, em geral, com o sistema como um todo, quando eu paro para pensar, me entristece. Justamente porque eu trabalho de forma muito próxima e estudo isso... E acaba virando um laboratório, né? E como eu trabalho com direito e tecnologia, especialmente rede social, isso aqui vira meu laboratório de pesquisa, né? E eu olho para ver como é que tá, o que as pessoas pensam, como que elas reagem às coisas. E os pontos de lucidez são poucos, quando a gente vê. E as pessoas... isso aí, sim, me emociona, me deixa triste, me deixa... Desanimada, não, mas me deixa mal. Com vontade de querer fazer uma coisa diferente. E aí você tocou num outro ponto, que assim, você já teve problemas
às vezes com a própria sociedade ou com colegas de profissão que te julgam por estar defendendo um cliente? Nossa, isso acontece, é a pergunta básica de todo mundo, os alunos, todo mundo fala, como é que você defende fulano, beltrano, bandido, eu tenho horror a essa expressão, né? Que você despersonaliza a pessoa e coloca um rótulo, já é um bandido. pré-julgamento, né? É uma coisa horrorosa. Mas, enfim, essa é a pergunta básica, né? Como é que você consegue? E eu me sinto muito confortável de trabalhar no direito criminal. Você está defendendo o direito. Sim. Né? Se o Estado não foi capaz de provar a culpa daquela pessoa, o Estado, com todo o seu aparelhamento, com todos os seus recursos, não foi capaz de provar a culpa de alguém, não tem que ser condenado. Por mais que eu ache, por mais que você ache, por mais que qualquer pessoa ache o contrário, tenha convicções, não conseguiu. Eu tinha que prender, mas nesse caso o crime é muito feio. Tá, mas cumpre os requisitos para prender imediatamente antes de ser condenado? Sim. Se não cumpre, não prenda. Né? A gente tem que se distanciar, tirar talvez um pouco esse fator de irracionalidade, de paixão, e caminhar para o lado contrário, que é a racionalidade. Sim. Porque o direito é feito de razão. Exato. Né? Ele não é movido a paixões. Então, é uma lógica, né? Exatamente, é baseado na racionalidade. Então, a gente talvez esteja muito contaminado por isso. E eu faço uma crítica até ao sistema de justiça mesmo, aos juízes, aos desembargadores, aos promotores, aos delegados. A gente está fazendo um trabalho. Está todo mundo trabalhando, ponto. Né? Não tem cruzada nenhuma contra nada. É um trabalho muito importante, mas ainda assim só um trabalho. E a opinião pública, que a gente sabe que em muitos casos, aquela opinião mais inflamada, atrapalha muito? Atrapalha porque influencia não só o que as pessoas falam, né? O que a sociedade pensa daquele determinado acusado, mas influencia também o juiz. Porque o juiz ele faz parte da nossa sociedade. Ele faz parte da sociedade, Ele está olhando a rede social também, ele está vendo que as pessoas estão comentando. Ele tem opinião. Ele está sofrendo as pressões, ele está sendo exposto a algumas questões antes de ter acesso às coisas no processo. Então, faz muita diferença. Só que é ainda pior, Carla, quando é com júri popular. Imagina. São pessoas comuns. Não é um juiz togado. Ele não estudou, ele não tem um conhecimento técnico, ele não precisa ter. A graça do júri popular é exatamente essa. Ele realmente não precisa ter. Exato. É o povo julgando o povo. Só que ele está sujeito a essas influências que de forma ainda mais proeminente. Aí você pensa, dá um exemplo de um caso que não é meu, mas que todo mundo conhece. Pensa no caso da Boate Kiss. Até documentário sobre o caso na Netflix tem. Já tem, E aí agora vai ter julgamento de novo, porque foi anulado, vai ter que fazer outro. E aí? Quem que vai estar imune às influências da opinião pública, da influência da rede social, do documentário, do que as pessoas falam nas redes sociais? Existe alguém que esteja imune a esse caso para ser imparcial de verdade num júri? O júri eu acho que é mais impactante, porque você falou, o juiz em si, ele sabe, né, que ele tem que separar. Pelo menos ele conhece a estrutura que ele precisa se apegar. Exatamente, né? pelo menos saber, ele sabe. Da forma como ele vai trabalhar isso, né? Cada um tem seu. Mas o júri não, como você falou, ele não tem obrigação nem de conhecer. Pois é, isso é um pouco complicado. Aí alguns vão falar, então acaba com o júri. Eu acho que é o contrário. Não é isso, né? Não é acabar com o júri, mas a gente tem que pensar em todas essas Tem um movimento muito grande em torno do Tribunal do Júri por conta de uma série de questões, né? Essas, tanto para um lado, quanto absolve quando eles acham que não deveria absolver, quanto faz a condenação quando acham que não deveria condenar. Mas o júri em si, a instituição júri, ela é boa. O problema são as influências que são feitas sobre. A gente pode aperfeiçoar, a gente pode dar uma melhorada, a gente pode repensar a forma, mas tem um momento no processo penal que ele é mais democrático possível, né? Porque são pessoas julgando seus iguais, é o povo julgando o povo. Então, eu não tenho a autoridade do juiz, né? Essa visão de que é uma autoridade, que é um ente separado, que está acima. Não, é o povo. Então, talvez aperfeiçoar, ok, mas
não é por isso que a gente tem que acabar com o júri. Talvez a gente tenha que repensar como a imprensa faz o relato do crime. Ou se deveria ou não fazer o relato de crimes. Isso aí ninguém quer conversar, né? Porque vai bater... A primeira coisa que fala, não, porque a imprensa é censura. Não pode falar nada. Então, a gente tem que, talvez, né, ter uma conversa um pouco menos apaixonada e mais refletida sobre esses assuntos. Legal. E, Lígia, você é esposa de um grande criminalista, né? Dr. Homero Mafra. Quais foram os desafios de ser esposa de Homero Mafra? Ah, Carla, isso é um assunto interessante. Imagino. Mas a gente não podia deixar de conversar sobre isso, porque eu acredito que você teve várias fases também desses desafios. Carla, quando eu e Homero, a gente começou a namorar e a gente decidiu que ia se casar... Como vocês se conheceram? A gente se conheceu na OAB. Eu era de comissão da ordem, era de um projeto da ordem. E a gente, por conta desses projetos, a gente foi se aproximando. Legal. E daí, um tempo depois, a gente acabou engatando num relacionamento. Mas quando a gente se casou, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tava... Não é uma coisa que foi uma surpresa. Eu falei assim, pô... Ele é o Homero. Pô, é uma figura quase mítica, né? As pessoas veem ele como uma figura, ele é reconhecido na rua. As pessoas param, você é o Homero Mafra, o advogado. E ele tem amigos, assim, que são... Isso é muito legal de ser esposo do Homero, né? Que ele tem, assim, alguns amigos que são pessoas que eu admiro como ídolos. Então, eu tive a oportunidade de estar com essas pessoas muitas vezes por causa dele. No direito mesmo, né? Então, tem esse lado muito bom. E eu já sabia que isso ia acontecer, que eu ia meio que ser despersonalizada, que eu não ia ser a Lígia, que eu ia ser a esposa do Homero. Então, eu já estava preparada. Mas, conforme a gente tem quase 7 anos que a gente está junto, vamos fazer esse ano 6 anos de casados e um pouquinho mais à frente nós fazemos 7 anos juntos. E... conforme o tempo foi passando e eu fui amadurecendo na profissão também, isso também se tornou um problema. Um problema razoavelmente importante, porque é difícil você destacar da pessoa, né? Ser vista, apesar de eu achar que deveria ser óbvio. Né? É uma pessoa que está ali do lado, né? Não é um acessório de ninguém, é uma pessoa única, com seus desejos, as suas aspirações, as suas ambições. Mas isso também gerou muitos problemas, né? Ao mesmo tempo que me abriu portas para conhecer muitas pessoas legais, também fechou algumas, justamente por conta disso, porque a minha opinião não vale, eu estou sempre carregada juntos, tem que saber a opinião dele ao invés da minha. Mesmo quando quem ocupa o espaço sou eu, assim, não, esse espaço aqui é da Lígia, é ela que exerce essa função, esse cargo, ela que é assim, ela que é assado. Ainda assim, o Homero está sempre atrás. As pessoas veem dessa forma, porque ele efetivamente não está. Quem toma as decisões sou eu. Claro. Quem entende o que é melhor e o que não é para aquela questão específica sou eu. Então... As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa separação. Porque não é o Homero falando. Quando sai da minha boca, sou eu falando. Claro. Né? Quando é ele que está dizendo, ele responde por ele mesmo. Eu não falo por ninguém, eu falo por mim. Claro. Né? Então, tem esse desafio, é grande. Mas, aos poucos, tem melhorado. Melhorado muito. Com o tempo, as pessoas vão me conhecendo, vão vendo como eu falo, como eu penso. Isso vai se melhorando um pouco essa visão de que eu não sou o acessório, eu sou eu. Claro. Né? Eu sou a Lígia, com as minhas questões, com as minhas opiniões, que muitas vezes são muito diferentes do Homero. Né? Então, a gente... Como qualquer casal, né? Claro. E a gente defende coisas diferentes, eventualmente. E tá tudo bem, né? E a gente vai seguindo na diferença, na diversidade, vamos seguindo junto. Mas tá melhorando. Eu tenho fé que logo mais já melhora muito. Que legal, bacana. Mas são situações realmente que a gente acaba passando, né?
Não tem jeito. Eu imagino que você no início deve ter sido bem difícil para administrar isso, né? E o fato de ser mulher também é uma questão muito importante, né, Carla? Pra gente é uma corrida que a gente começa um pouco atrás. Então, a gente não disputa em pé de igualdade com nenhum homem, né? Então, é um pouco mais complicado. Ainda mais quando tem uma figura tão potente quanto a Elmério, e eu a admiro profundamente. Sim. É difícil você ser visto, né? Mas... E uma coisa que eu acho muito bacana aí é o posicionamento dele em relação a você. A gente vê, né? Assim, a admiração e que ele nunca interferiu. Isso é nítido, né? Que é seu companheiro. Isso aí. E ele é um cara que é extremamente incentivador. Mas o respeito que ele tem pela sua pessoa, como profissional, inclusive, isso é nítido, né? E ele bem bacana isso. Ele realmente tem. Ele me respeita muito. Ele abraçou todos os projetos que eu quis fazer. Ele topou junto para me auxiliar, para me dar suporte quando eu precisasse. Nós temos uma filha pequena, minha rotina é insana. Claro. Então, eu preciso de alguém para dividir, de verdade, né? Essas demandas. E ele é esse cara. Então, legal. Não é porque meu marido não, mas ele é bom demais. Muito bom, muito bom. Agora a gente entra num momento da entrevista, assim, um bate-pronto, tá? Show de bola. Então, vamos lá. Nunca diga para uma advogada sobre a beleza dela numa mesa de audiência. Uau! Alvará é? Bom, muito bom. Justiça é? Tudo e nada. Ninguém sabe o que é justiça, todo mundo tem um senso de justiça. Júri? Difícil, mas técnico, não é teatro. Um livro que marcou sua vida? Germinal, Émile Zola. Uau! Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Principalmente no criminal, né? Ah, precisa. O que mais te irrita num processo? Ter que pedir o óbvio. Ter que falar o óbvio e insistir para as pessoas fazerem o próprio trabalho. Nunca comece uma sustentação oral com desculpas. Uau. Se não fosse advogada, seria? Não sei, talvez... veterinária, pronto. Veterinária? Você Adoro gosta animal, muito de animais? Gosto. Qual animal que você gosta mais? Eu adoro qualquer bichinho. Todos, absolutamente todos. Só não mosquito, que eu sou alérgica e fica um pouco mais chateada. Mas de resto... Lígia, foi um prazer enorme. Cada vez mais te admiro. Depois desse bate-papo, então... Obrigada. Parabéns pela sua trajetória, parabéns aí pelas suas pesquisas, que são extremamente importantes, pela sua postura. Muito obrigada por compartilhar aqui conosco seus conhecimentos. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer, foi um bate-papo gostoso que eu nem vi a hora passar. Obrigada. Não, nem eu. Obrigada. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.